Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 26. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Mas a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo, e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Certo dia, ele estava ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, baixaram no leito até o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: Por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele, imediatamente na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, cheios de temor. Diziam: hoje vimos prodígios. Senhor, nós já te adoramos, Senhor, e como é bom te adorar, sentir a tua presença através dos louvores. E neste momento, Pai, nós também queremos ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra, e que eu seja, Senhor, um simples vaso, um simples servo nas tuas mãos, para falar a este povo, que é o teu povo. Espírito Santo de Deus, me usa para pregar a tua palavra, e me usa, Senhor, para falar aquilo que tu queres. E, Senhor, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para enxergarmos aquilo que tu tem para nós, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém. Pode se assentar. Irmãos, nós, seres humanos, temos uma tendência a perder o foco.
começamos com toda a força um projeto, e de repente as coisas começam a mudar, e esquecemos o que é central. Vira e mexe a gente faz isso. Eu, você, porque é uma coisa inerente a todos nós. Estamos caminhando, de repente nós temos que reciclar, rever aquilo, os conceitos, rever se nós estamos ainda diante do que planejamos inicialmente. Porque a tendência, se não fizermos isso, é perdermos o foco, perdermos o ponto de partida, perdermos qual é a razão que nos move a fazer alguma coisa. E nos ocupamos com coisas menos importantes, deixando aquilo que é central diante da nosso projeto de vida ou da nossa missão como cristãos. Quando eu era adolescente, eu ficava assim chocado e positivamente chocado com um projeto em que eu fiz parte dele como geração. Meus 15, 16 anos, eu frequentava com outros adolescentes umas reuniões que aconteciam no Cambuci. E ali, bandas de estilos modernos tocavam e propagavam a palavra de Deus. A entrada era 1 quilo de alimento não perecível para ajudar outras pessoas. 5, 6 mil jovens frequentavam aquelas reuniões todas as segundas-feiras. Eles tinham que tirar os bancos, as cadeiras da igreja para caber a multidão de jovens que frequentava aquele local. E aí tocava uma banda, e no intervalo, o pastor, diferente de todos os pastores que eu conhecia, às vezes estava de bermuda, e ele tinha uma palavra tão tremenda da parte de Deus. E ele não precisava, pelo poder de Deus que ali estava, não mais que 10, 15 minutos, pregando uma mensagem evangelística. E eu lembro que quando ele acabava a pregação, ele pedia para na multidão abrir-se um corredor. E ele falava e fazia o convite para as pessoas aceitarem Jesus. E todas as segundas-feiras, 50, 100, 150 jovens passavam chorando, e eu era testemunha, passavam chorando, entregando sua vida a Jesus. E eu falava, mas isso é maravilhoso, isso é tremendo, eu sou testemunha que isso aconteceu nessa cidade. E com o passar do tempo, aquela igreja continuou fazendo esse trabalho, e aí, obviamente, crescendo. Digitando da segunda-feira, tantos jovens aceitando Jesus, e os movimentos crescendo, festivais de bandas, onde não era mais agora 100 jovens, 150, mas milhares de jovens aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí a igreja foi crescendo com o passar do tempo, com o passar dos anos, abrindo filiais. E um dia eu comecei a ver que aquele movimento estava começando a perder o foco. O foco estava começando a se perder. E um dia eu tive certeza que o foco se perdeu. Quando aquelas reuniões foram interrompidas às segundas-feiras que tinha, para a reforma daquele velho cinema. E aquele velho cinema se transformou num templo lindíssimo. Gastaram, assim, absurdos para deixar ele lindo. Ele ficou lindo, maravilhoso. A primeira coisa que eles fizeram quando ele ficou bonito, aquele templo, eles fizeram, sabe o quê? Suspenderam as reuniões de evangelismo, onde os jovens aceitavam Jesus, e colocaram uma reunião de empresários. Só se falava de dinheiro a partir daquele momento. Essa é a prova
que coisas boas podem se perder se nós não estivermos ligados no foco. A motivação, o começo, a essência daquele ministério era a salvação de jovens. E um dia, num determinado momento, no passar do tempo, foi tomada a decisão, agora o nosso foco é outro. E nunca mais nesta cidade se levantou um outro ministério que faça algo parecido com isso. Era deles, essa missão foi dada de Deus para aquele grupo específico. E Jesus, irmãos, ele foi tentado como nós, isso está em Hebreus capítulo 4. Não precisa abrir, depois você lê em casa. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A carta aos Hebreus fala que Jesus foi tentado em tudo, semelhantemente a nós. Em tudo. Só que ele não pecou. A diferença é que ele não pecou. Jesus também foi tentado a perder o foco do seu ministério. Assim como esses irmãos perderam o foco, deixaram de lado algo que era tão lindo, para uma outra coisa que não tinha nada a ver com o projeto original. Assim como eu, você somos tentados para sairmos do nosso foco e deixarmos o centro do Evangelho para andar nas periferias, nas coisas menos importantes, o Senhor também foi tentado. E essa tentação ocorre aqui, nesse texto que a gente leu. A perder o foco da sua missão. Ora, nós lemos aqui que o Senhor cura um leproso. O Senhor cura um leproso. E o que ele fala para aquele leproso? Fala assim, olha, vai, porque ele sabia que o foco da missão dele era outro. Mas ele tinha compaixão pelas pessoas. E ele curou aquele leproso por compaixão. E ele falou, olha, vai e apresenta-te como a lei manda. Vai ao sacerdote, não conta para ninguém. Não conta para ninguém do que aconteceu aqui. Simplesmente levanta e celebra a sua cura. Só que não adiantou. A fama de Jesus já estava gigantesca. A fama de Jesus já tinha atingido toda a Judéia, Samaria, Jerusalém. De sorte que o texto continua dizendo que uma multidão ia atrás de Jesus para quê? Para ser curada por Jesus. Uma multidão afluía a Jesus para receber de Jesus algo que era urgente a eles. Ou simplesmente por curiosidade, querer ver Jesus, querer ouvir Jesus. Todo mundo falando deste homem que tem curado pessoas, que fala poderosamente, não como os fariseus, mas tem autoridade. Alguns por curiosidade, outros com sinceridade, querendo ouvir Jesus, querendo ouvir a mensagem de Jesus, e outros, e eu creio que a grande maioria, querendo os milagres de Jesus, querendo chegar-se a Jesus, porque Jesus fazia milagres. E o mesmo texto fala que ele, porém, no versículo 16, se retirava a lugares solitários, ao deserto, para quê? Para orar. Para orar. Por que o Senhor se retirava? Se ele tinha o poder, se ele curava as pessoas, por que então ele se retirou? Porque o Senhor sabia que a sua principal missão aqui na terra, que ele veio fazer, não era limpar os leprosos, não era levantar os paralíticos, não era dar vista aos cegos. Embora ele fizesse tudo isso por compaixão, misericórdia, amor e graça, a sua principal missão não era esta. E ele tinha que permanecer no foco.
E aí, irmãos, Lucas continua a narrativa e nós continuamos a ler, e há uma mudança significativa no modo de operar de Jesus. Uma mudança acontece na próxima narrativa. Alguns dias depois, ele volta do deserto e ele volta a ensinar. E o texto diz que os fariseus estão ali, os mestres estão ali, a multidão está ali, de todos os lugares de Israel. Não é lugar perto não, é como se tivesse gente de Campinas, São Paulo, do Rio de Janeiro, que vieram de longe e estão ali olhando Jesus. Gente de longe. E o Senhor ensinando. E aí, o texto diz que um homem é levado, um homem paralítico é levado para Jesus. Claro, com o intuito de ser curado por Jesus. Só que a multidão é grande. E aí eles têm uma ideia e a fé grande em Jesus de subir ao telhado, descer aquele homem até Jesus. Jesus se espanta com a fé daqueles homens. Só que aí que está a mudança. A mudança está aqui. Depois de orar, depois de ir para o deserto, depois de refletir sobre sua missão, o que Jesus faz? Ele cura de imediato esse homem? Não. Ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Que mudança. Os teus pecados estão perdoados. Aleluia. É como se ele provocasse o povo a pensar. A minha missão não é levantar esse homem da cama. A minha missão não é dar pão para vocês. A minha missão não é dar vista a vocês. A minha missão é perdoar os seus pecados. Aleluia. A minha missão, verdadeira missão, para isso que eu vim aqui, para morrer por vocês, porque vocês estão contaminados com a pior doença que pode existir. Vocês estão contaminados com o pecado e essa é a minha missão. Este é o foco que eu não posso de maneira nenhuma fugir. Foi para isso que eu vim. Aleluia. A verdadeira missão de Jesus, queridos, é trazer a cura para o pecado que habita em cada um de nós. E o que é o pecado? O pecado é quando eu e você achamos que somos deuses. Nada mais isso. Nada mais que isso. Você quer uma frase curta do que é o pecado? O pecado é quando eu e você nos achamos deuses. Uma pessoa que trai o seu cônjuge sabe que vai causar uma dor terrível, mas ela faz porque ela acha que que importa é ela, não importa o outro. Uma pessoa que tem um ato egoísta diante da vida, que não se importa em causar dor nos outros, está tendo uma atitude pecaminosa, está se achando maior do que o outro, está se achando melhor do que o outro, e isso é uma atitude repulsiva diante de Deus, e isso é pecado. É simples assim. Isso todos nós temos. Todos nós temos. De sorte que a missão de Cristo é curar isso. Transformar essa nossa inclinação a querermos ser deuses, em que importa sou eu. Ele quer mudar e transformar isso. E por isso ele diz àquele homem: os teus pecados estão perdoados, filho. Foi para isso que eu vim. Os fariseus se alvoroçaram. Quem é este? Quem ele pensa que é? Que blasfêmia é essa? Quem pode perdoar pecado senão Deus?
por isso Ele perdoa pecados, Ele é Deus. Aí depois sim, a graça e a misericórdia falou, olha, para mostrar para todos que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. E aquele homem saiu, levantou-se e glorificou a Deus. E todos, aleluia, disseram, hoje vimos prodígio e maravilhas entre nós. Queridos, qual é a nossa missão? Qual é a minha missão, a sua missão como igreja? Será que estamos no foco dessa missão? Será que estamos um pouco mais à direita, à esquerda? Temos andado pela periferia e não no centro? A igreja tem um foco como comunidade. A missão da igreja, da comunidade que é lavada e remida pelo sangue de Jesus, é uma só. Nós temos uma missão. E esse deve ser o nosso foco. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando Ele faz as últimas instruções para os seus discípulos, Ele fala assim, olha, que vocês se amem uns aos outros. Porque assim, desta forma, o mundo saberá que eu estou com vocês. Irmãos, como comunidade, a nossa missão, única missão é essa. A única missão é que eu e você nos amemos. Porque quando a gente se amar, automaticamente o reino de Deus será mostrado aos homens. Quando a gente se amar, o reino de Deus será propagado aos homens. Fala, nossa, mas como aquelas pessoas se amam? Aí alguém vai falar assim, é Jesus que está lá. É uma igreja que segue o mandamento de Jesus, o amor. Esses dias eu estava conversando com meu pai lá no litoral, e a gente estava conversando sobre a história dessa igreja aqui, né? E ele falando das conquistas de 40, sei lá, tantos anos atrás, 45 anos atrás, para comprar esse lugar onde nós estamos aqui, esse terreno, as contribuições, que todo mundo fazia alguma coisa. E ele contou isso e eu fiquei prestando atenção. Só que em algum lugar, em algum momento, todo esse amor, ele foi manchado. Quando houve uma ruptura com algo que, um ministério que era ligado a esse, houve uma ruptura. E aí, ele contando como se perdeu o foco depois. Pessoas que não aceitavam a ruptura, que não foi ele que fez, foi outros pastores, que não aceitavam essa ruptura da denominação que isso aqui estava ligado, iam levantar calúnias no trabalho dele, contra a honra dele. Por quê? Porque parece que as pessoas, até falei isso para ele, parece que as pessoas esqueceram-se do que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, para que nós somos igreja. Parece que eles estavam, parece que aqui era um terreno, um lugar onde era, sei lá, de uma torcida organizada e agora está em outra. E é mais forte o nome, nós precisamos que o nome que nós lutamos tanto esteja aqui. O foco foi perdido. Aquele foco inicial, tão bonito lá de trás, foi perdido. A gente tem que saber da nossa história para não cair nos mesmos erros
que nunca eu e você percamos o foco. Nosso foco como igreja é nos amar. Que o mundo aí fora olhe para esta comunidade e veja o amor de Deus nas nossas relações. Individualmente, irmãos, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso foco? Qual tem que ser o nosso foco? Coletivamente é o amor. Individualmente é deixarmos que a obra que Jesus fez continue. Que o caráter de Cristo seja produzido em nós. Que o fruto de Jesus seja visível aonde quer que andarmos. Que individualmente as pessoas olhem para você e não elogiem você, mas vejam algo em você e glorifiquem o teu Deus e queiram saber mais sobre o teu Deus. Individualmente a nossa missão é produzir o caráter de Cristo, deixar que Cristo produza o seu caráter em nós. Que Ele continue a boa obra em nós. Essa é a nossa missão, individualmente. Analise você mesmo. Se você tem estado no foco. Qual foi o que te atraiu para Jesus Cristo? De repente foi um motivo errado e você mudou e consertou o foco. Ok, continue nessa caminhada. Mas de repente foi um motivo certo e você pode estar se desviando desse motivo, assim como o exemplo da primeira igreja que eu dei, que tanto me entristeceu quando ela perdeu o foco. Que eu e você possamos estar firmes na nossa missão, como comunidade, que é amar uns aos outros. E que eu e você possamos estar firmes na nossa missão individual, que é não colocar obstáculos para que o Espírito Santo produza o caráter de Cristo em nós. Porque a única pessoa que pode parar esse trabalhar de Deus, sou eu e você. Se eu e você deixarmos o Espírito Santo trabalhar, o caráter de Jesus será produzido em nós, cada dia mais, cada dia um pouquinho. E aí você estará no foco da sua missão, da missão que Deus projetou para mim e para você. Amém? Aplauda ao Senhor pela palavra de hoje.